Olá, juniores, tudo bem? Vamos iniciar então nossa revista nova. O tema da nossa revista é Eu Creio. A tia, antes de começar, gostaria que vocês olhassem para essa figura. Deem uma olhada. Vejam só. O ovo, ele é composto da casca, ele é composto da gema, ele é composto da clara. Se eu tiro a casca, ele deixa de ser ovo. Se eu tenho apenas a clara, não é um ovo, é apenas uma clara. Da mesma forma, a gema, ele só é inteiro, só é considerado um ovo com a casca, a gema e a clara, certo? Da mesma forma, hoje nós vamos ver que o nosso Deus, ele é triuno. E vamos aprender um pouco sobre a Trindade. Alguns de vocês já ouviram falar. Então, a Trindade seria 3 deuses, tia. Seria um Deus que é 3 em 1, quase isso. Vamos pensar assim como o ovo, sem a casca ou sem qualquer um dos seus componentes deixa de ser ovo, da mesma forma é o nosso Deus. Ele é composto da Trindade, sendo que cada agente da Trindade age de forma distinta, como no exemplo do batismo de Jesus. No batismo de Jesus, ouvimos claramente a voz de Deus, né, no versículo relatado em Mateus capítulo 3, quando fala assim: este é o meu filho amado em quem tenho tanta alegria. Vimos também que o Espírito Santo de Deus paira ali sobre Jesus como uma pomba, e vimos ali Jesus, certo? Ali vimos, nós podemos ver mesmo a ação da Trindade agindo como 3 pessoas diferentes, né? Só que a natureza de Deus é uma natureza diferente da nossa. Então não são 3 deuses e às vezes fica difícil a gente entender. Por isso que eu te dei o exemplo do ovo, que é um exemplo falho, não se compara. Mas é só para que a gente tenha uma ideia, certo? Nós cremos pela fé que assim seja, entende? Que a Trindade é assim. Porque sabemos que somos salvos através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado no Calvário. Sabemos que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele é o próprio Deus também. E que o Espírito Santo que habita em nós é Deus também. Vejam só, há muito tempo atrás, quando Jesus ele cumpriu todo o seu ministério e voltou aos céus, antes de voltar aos céus, os discípulos ficaram muito tristes, porque eles pensaram assim: nossa, agora vamos ficar sem nosso mestre, né? Então Jesus lhes prometeu um ajudador. Jesus disse que enviaria, pediu ao Pai que enviasse um encorajador, um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, no coração de todo aquele que crê em Jesus, certo? Gostaria que vocês observassem essa gravura aqui, onde mostra que Deus, ele é nosso Pai, Deus é o Filho, Deus é Jesus, Deus é também o Espírito Santo. Todos eles são Deus, um único Deus. Mas o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho, eles agem de formas diferentes, certo? É o nosso Deus triuno. Bom, eu gostaria também que a gente memorizasse nosso versículo, tá certo? Nosso versículo, ele se encontra no Velho Testamento, no livro de Isaías, capítulo 44, 6. Lá no Velho Testamento, a gente sempre ouve, né, próprio Deus dizendo, profetas testemunhando e tudo mais, que existe apenas um único Deus. No Novo Testamento, também a Bíblia mostra que existe um único Deus, mas vemos Jesus Cristo sendo Deus, mas como nosso Salvador. E temos também o Espírito Santo de Deus que habita em nós, tá certo? Então, o nosso versículo é assim: assim diz o Senhor, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, 6. Espero que vocês memorizem, tá? Que possamos aprender junto. A tia Alice também quer memorizar esse versículo, que é muito lindo e é o nosso Deus falando.
Um outro versículo também que eu queria mostrar para vocês é sobre a bênção apostólica dos apóstolos, sabe? Hoje ela é ministrada pelo nosso pastor. Quando a gente estava no culto presencial, sempre que terminava o culto, o pastor, ele orava, fazia aquela oração final, né? Onde ele falava, ali também lembrava a Trindade. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, também mostra assim, ó, que a graça do Senhor Jesus, né, o amor de Deus e a comunhão do Espírito esteja com todos vocês. Lindo, né? Então, a Trindade também nos faz lembrar união, né? União. E nos dá um belo exemplo também, né? Em que devemos viver em união com o nosso próximo. Aí em casa, com o papai, com a mamãe, com o irmão, com a irmã, com os primos, na escola, na igreja, com os amigos, né? Devemos viver em união. Porque mesmo nós sendo falhos, né? É lógico que somos diferentes, né? Da natureza de Deus, até para entendermos as coisas que muitas vezes vêm de Deus, às vezes somos incapazes de entender, porque temos que ver, temos que tocar, mas através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, temos fé que Deus existe e agimos de forma espiritual, pelo Espírito Santo de Deus. Somos santificados, certo? Então podemos também viver essa união entre os nossos. Pode ser difícil, mas não é impossível, porque o Espírito que habita em nós é de Deus. O sangue que fomos lavados e limpos do nosso pecado vem de Cristo, o nosso Salvador, que é Deus, tá certo? E somos filhos desse Deus, que é criador de todas as coisas e que é puro amor, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e que semana que vem a gente vai aprender um pouco mais também sobre os apóstolos, tá bom? E vamos aprender sobre o credo. Semana que vem a tia vai falar um pouco mais sobre isso, essa declaração linda de fé que os apóstolos fizeram, tá bom? A gente vai aprender, tá bom? Um beijo.